Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Hoje, introduzindo o capítulo de número 37, denominado Examina e Prossegue. Então, já o título fala, né, que a gente não finja que não existe, não finja que não vê, né? Ou seja, que a gente possa examinar, debruçar sobre aquela questão, né? Observar mesmo com os nossos olhos, mas prossegue, não fica paralisado, não. E é interessante porque as mensagens bonitas que são, né? Elas vão tendo paralelos em outras obras, tem uma mensagem também muito parecida, o título e também assim, o conteúdo chama Vê e Segue, que é do livro Fonte Viva, que é de psicografia do Emmanuel, né? Mas vamos continuar. Recordas com tristeza a deserção dos companheiros mais afeiçoados aos propósitos de bem servir. E olha, cada vez mais que a gente se mantém constante em determinada obra social, né? Em determinada doutrina, em determinado trabalho voluntário, né? Em tantos outros trabalhos, na verdade, se a gente persevera, né, se a gente souber manter o nosso compromisso e passar muitos e muitos anos ali, é muito comum, né? É muito comum que a gente veja realmente com tristeza a deserção de companheiros que estavam dando essa batalha, que estavam se transformando, que estavam crescendo como seres humanos, né? Que eram ali, tinham afinidade com o nosso coração, mas que por algum, né, por algum motivo decidiram desertar, decidiram sair. Então, muitas vezes isso causa ao nosso coração assim, uma tristeza muito grande, né? Porque é como se vesse assim, nossa, em havendo a renúncia de tanta gente, em havendo abandono de tantos outros, por que que eu continuo? Por que que eu prossigo, né? E aí essa fé, essa força de vontade que tem que estar sempre acesa dentro do nosso coração para a gente não se permitir que nesses momentos, né, essa nossa fé desfaleça e que a gente renuncie junto com eles. Viste a falência de idealistas arrebatados quando o testemunho lhes exigia oração e jejum moral. E olha, as nossas provas virão, né? Eu conheço, assim, e tem uma tristeza grande de muitas pessoas que eu amo profundamente, que abandonaram o trabalho voluntário, que abandonaram uma doutrina, né? Que abandonaram algo que para elas fazia sentido pelas provas da vida, porque, olha, elas vão chegar, né? Muitas vezes, se a gente não estiver preparado, né, quando essas provas mais doloridas, principalmente da vida, acontecem, a gente se pergunta, poxa, mas eu estou tentando me construir, eu estou tentando melhorar, o que que isso, né, tem que acontecer comigo? Por que comigo? Né, que já estou dando minha batalha, que já estou me transformando, que já estou fazendo tanta coisa, então que a gente não caia muitas vezes nessa vaidade de acreditar que a gente está ileso às provas e às situações, senão é ainda mais fácil disso acontecer, né? Então a gente vê deserção, que muitas vezes esse caminho ficou difícil, ficou dificultoso. Então, muitas vezes a pessoa não dá conta, né? Tem um certo limite ali que muitas vezes ela não sabe superar, um obstáculo que ela não foi capaz, né? E que seja nosso entendimento profundo, inclusive quase como quase como um chamado ao nosso coração para que a gente observe que também há de vir, né? Tempos difíceis na nossa vida e que a gente sabe perseverar. Acompanhaste com inquietação o recuo de amigos que lutavam nas primeiras linhas de combate, né? Então, muitas vezes, quem te levou a determinada doutrina não está mais lá, né? E, e aí o nosso coração muitas vezes desfalece um pouquinho, seja, né? Muitas vezes ali os nossos companheiros de reunião, né? Por algumas desavenças, principalmente por uma convivência, né? Ele criam dissabores uns com os outros, né? E aí, muito fragilizados saem, né? Muitas vezes com mágoas muito grandes também. Choraste amargurado ante a reação negativa daqueles em que mais confiavas. Muitas vezes vão ser as pessoas em que a gente mais confiava, né? Que vão, de algum modo,
nos trair de algum modo, que vão muitas vezes desertar, que vão muitas vezes nos abandonar, né? E é necessário, como se diz, examina, observa, prossegue, segue em frente. Ouvistes a cólera da boca na. Ouvistes a voz da cólera na boca da revolta, quando os servidores calmos se desordenaram ante as injunções do serviço. Então, né, muitas vezes essa convivência mais intensa e essa convivência muitas vezes prolongada, ao mesmo tempo que vai criando intimidade, que vai criando união, que vai fortalecendo os laços, né? De algum modo vai começando a gerar alguns atritos. Se a gente não limpa o nosso coração, isso em todas as relações, seja na nossa família, seja nas nossas relações de trabalho, né? Seja também na casa espírita, né, em outros tantos locais, se a gente não está constantemente perdoando e limpando o nosso coração, daqui a pouco a gente não consegue conviver com as pessoas, né? Porque somos seres em lapidação, em construção e os outros também. Então, eventualmente, haverá sim algumas desavenças, né? Haverá ali alguma divergência de ponto de vista, e é necessário mesmo que a gente saiba contornar tudo isso e prosseguir, né? Ante as decepções sofridas e as rudes provações, dizes-te cansado. Enxerga sombra onde antes brilhava luz, pessimismo no lugar em que se demorava a esperança, aflição punitiva na alma que sofre em renovação e sente falta de forças para continuar. Então, é muito comum, também já vivi isso, né? Principalmente quando houve uma debandada maior de servidores, meu coração quase desfaleceu junto. E demorei um tempo, assim, porque é um luto que a gente vivencia daquelas pessoas que não irão mais dividir aquele ideal conosco, né? E muitas vezes que fazem falta imensa, né? Às vezes um trabalho ali iniciando, pequenininho, né? Então eram aquelas pessoas que muitas vezes, inclusive, nos davam coragem, nos inspiravam, nos serviam de exemplo e de repente saíram, né? Então é todo um processo da gente como se diz ali, muitas vezes vai faltar força, muitas vezes vai faltar energia, mas que a gente saiba permitir que o tempo vá fazendo essa limpeza no nosso coração e arejando mesmo os ares com novas pessoas que vão chegar à vida, né, com novos companheiros de jornada que vão dividir conosco as angústias, porque se é verdade, né, que muitos vão nos abandonar pelo caminho, que muitos vão desertar nesses diversos serviços pelos quais a gente passa na nossa própria vida, muitos outros chegarão, inclusive mais compatíveis com a nossa energia, mais compatíveis e mais afins com aquilo que a gente vive, com os ideais que a gente alimenta, né? Então, que a gente saiba, como diz aqui, prosseguir. Tudo parece conspirar contra os teus elevados compromissos, incompreensões de uns, dificuldades com o outro, abandono, solidão. Então, eu falo que é como se todo mundo, de algum modo, experimentasse isso em alguma parte da vida, né? Quando você se decide a se modificar, quando você decide a trilhar um caminho que muitas vezes aqueles que dividem conosco não seguem, né? Ou ir por um caminho que muitas vezes a própria sociedade mesmo nem valoriza, né? Então é normal que as pessoas muitas vezes comecem a não nos compreender, né? A nos julgar muitas vezes estranho. Então, essa sensação de isolamento, de solidão, ela vai crescendo no nosso coração, né? Porque ao mesmo tempo em que cada vez mais o nosso coração se preenche dessa luz, desse amor, desses ensinamentos profundos sobre a vida, ao mesmo tempo parece que do lado de fora começa a acontecer uma guerra que antes, em não fazendo nada disso, parece que estava tudo normal, né? Ou seja, parece que adentrar esse caminho de se autoconhecer, de se transformar, muitas vezes cria uma resistência muito maior, né? Mas que a gente saiba prosseguir. Normal, né? Normal que as pessoas não nos entendam, normal porque não trilham o mesmo caminho que nós, não vivenciam aquilo que a gente está vivenciando, então como nos entenderiam? E isso é muito belo. Tem uma mensagem do Emmanuel que fala sobre isso, né? Que fala sobre essa solidão também de Champollion. Fala isso, cada vez mais que eu cresço, é, eu já não vou ver mais aquelas paisagens, aquelas pessoas, já serão outras, né? E que muitas vezes não nos compreenderão porque estão vivenciando coisas diferentes, como nos compreenderiam?
Então, essa aceitação profunda também de que faz parte da vida, todos esses processos de incompreensão, de resistência, né? No entanto, é inadiável a tua necessidade de prosseguir, né? Porque nesses momentos, assim, de encruzilhada da vida, né? Quando muitas pessoas vão desertando, quando a resistência vai aumentando, quando a incompreensão ao nosso redor também vai crescendo, a nossa vontade de ou estacionar, né? Ou ficar paradinho, ou regredir, ou então abandonar, né? Mas como diz ele, é inadiável a tua necessidade de prosseguir. Porque se a gente pensa assim que esta vida é a melhor oportunidade que a gente já teve, né? Porque todas as outras já passaram e essa é a que a gente tem mais consciência, ou seja, é a que a gente tem maior lucidez, porque é nosso grau máximo de evolução, ainda que seja pequenina, né? Quantas e quantas vezes será que a gente já não tentou adentrar esse caminho e também desistiu, né? E será que não é assim um abandono tão grande conosco, né? Porque se a gente pensa assim no abandono dos outros, mas que a gente não se abandone, né? Quantas e quantas vidas a gente vai precisar, né, para novamente adentrar essa trilha e a caminhar de novo todos os passos que a gente já deu. Então, não, vamos prosseguir, né? Mesmo ali com os pés sangrando, muitas vezes desconjuntados, como diz Emmanuel, mas que a gente possa prosseguir, né? A fé se transformou no alimento de que não podes prescindir. Todos os teus planos de felicidade nasceram com ela no teu coração. Escuta a própria consciência e compreenderás quanto significa, né? E é muito bonito porque esse imediatismo na vida, quando os problemas nos consomem, quando tudo se avoluma dentro do nosso coração, a gente cria um imediatismo de querer resolver aquilo, de querer que essa dor cesse, que essa dor pare. Muitas vezes a gente não sabe suportar esse processo, né? Mas como ela diz aí, escuta a tua própria consciência, né? Que nesses momentos assim de encruzilhada, que a gente possa pensar assim, que quando eu morrer, eu quero deixar como legado? O que eu gostaria que as pessoas pensassem ao meu respeito? E mais, o que eu gostaria de construir como algo que nada e nem ninguém vai me tirar? Nada e nem ninguém vai me tirar. Que estrada eu gostaria de ter trilhado, né? No meu último dia de vida, quando eu for rememorar a minha vida inteira, qual é a estrada que eu gostaria de ter trilhado, que eu gostaria de ter adentrado e persistido, né? Faz o que estiver ao teu alcance, faze sempre o melhor. A hora que se apresenta sombria é a oportunidade de acender a luz na lâmpada que se vai apagando em muitas mentes, antes clareadas pela chama da esperança. Busca o entusiasmo e a alegria te vestirá novamente com alento. Entusiasmo é uma palavra tão bonita, porque se você for ver a origem dela, é algo como esse sopro divino que tem dentro de nós, essa alegria que não nasce da vida, dos acontecimentos, mas essa presença de Deus no nosso coração, isso que é esse entusiasmo. Então, se enche dessa presença divina, se enche disso de melhor que reside dentro de você, né? Cumpre as suas obrigações e a alegria te vestirá novamente com alento. Aí olha que bonito, né? Porque quando a gente se veste com esse entusiasmo, não é que as situações se modifiquem. Muitas vezes as dores, as provas que a gente vivencia, muitas vezes não só não cicatrizarão, não pararão naquele momento, mas muitas vezes vão inclusive dar uma piorada, né? Mas em nos achando a vida de uma forma diferente, em a gente sabendo mesmo observar a vida com esse outro olhar, né? É a mesma situação, com aquelas mesmas pessoas, mas já não somos os mesmos e, portanto, a vida toda muda, porque a gente mudou. Então, entende? Nada fora mudou, as pessoas não mudaram, né? Como diz Emmanuel, a experiência é o que é, as pessoas são como são, mas se eu me modifico, porque isso está no meu controle, né? Porque se isso é um desejo profundo do meu coração, se eu me modifico, então é vida nova, mesmo que lá fora esteja parecendo mais do mesmo. O lar não te parecerá penitenciária punitiva, mas escola,
onde aprendes a servir. Então não vai ser mais aquela angústia, aquela tortura, não. Vai ser uma escola onde eu estou aprendendo, aprendendo a tolerar, aprendendo a me comunicar, aprendendo a discernir, né? Aprendendo a ser flexível, aprendendo a conviver. Os companheiros deixarão de ser desertores para se transformarem em enfermos, aguardando compaixão e medicamento. E é bonito isso mesmo, né? Quando eu não vejo no outro esse inimigo, quando eu não pessoalizo, eu entendo. Olha, ainda vai passar por maus bocados até conseguir entender aquilo que tem feito. Porque é isso, né? E sabe por que que a gente sabe disso? Porque também nós, em algum momento, também fizemos escolhas equivocadas, também decidimos trilhar caminhos equivocados, e a gente sabe, só a gente sabe o quanto isso nos custou, emocional e espiritualmente, né? Então, quando outra pessoa faz isso conosco, né? Quando é o outro quem faz isso conosco, que a gente não cria esse ódio, que não cria esse rancor, essa mágoa, mas que entenda, né? É como Joana fala, que eu vejo como enfermo, né? É, perdoa, né? Como diria Jesus ali na cruz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é verdade, né? Porque não sabem o que terão que passar, o que terão que sofrer, porque a vida é isso, né? Lei de ação e reação, né? Eu faço aqui, mas daqui a pouco fazem comigo, né? Então, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, não levo isso para mim, não trago mais essa mágoa para o meu coração, não, eu permito que a vida se encarregue, né? Os perseguidores já não se apresentarão na condição de algozes, antes perecerão, atormentados em mãos cruéis a zumbirem e inquietarem os outros. Olha, é isso, né? Olha, ainda vai passar uns maus bocados até que entenda, muito provavelmente passando por uma situação muito parecida, né? Para que então entenda o quanto isso dói, o quanto isso não deve ser feito, mas é aprendizado para uma outra hora, agora não, né? Agora ainda não é capaz, né? Entender que em algum momento também fomos nós, né, essas pessoas. Então, sim, dar aos outros o direito de serem quem são, mesmo que eventualmente é, fira o nosso coração, né? Porque é o que conseguem dar, é a forma como enxergam a vida, é aquilo que observam, é o patamar de consciência que estão, né? Mais tarde terão outro, agora é é o que eles têm. Os escassos recursos parecerão suficientes, porque descobrirá os tesouros ocultos nos dotes do espírito, né? Então, mesmo quando passando ali por uma dificuldade material, é perceber, mas há tantas outras coisas espirituais que eu posso me abastecer. Há tanta vida que realmente importa e que não é vida material, que não são bens, né? Que não é o mais importante na vida. Então, essa parte mais espiritual tem, então, a oportunidade de vir à tona quando ali os recursos muitas vezes nos escasseiam nas mãos, né? Desse modo, mesmo que a maioria escolha outra linha de conduta, na escola de fé a que filiastes o espírito, não há por que desanimar, examine e prossegue. Mesmo que os outros vivam da forma como vivem, reagem, né, possam reagir da forma como estão reagindo, né, que a gente deu o direito deles de serem quem são, mas, como diz Chico, a mim o dever de ser quem sou, que eu não desanime, que ainda mais, que eu prossiga na minha jornada, mesmo que não seja essa a escolha dos outros. No momento justo, todos devolverão os haveres que receberam com o uso que fizeram. Então é isso, né? Lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu fiz, uma hora eu vou ter que prestar contas daquilo, né? Aquilo que eu fiz de bem, aquilo que eu acrescentei na vida das pessoas, crédito para mim, mas aquilo que eu feri, aquilo que eu não dei conta, débito para mim, e assim essa contabilidade divina, claro, sempre misericordiosa, sempre nos concedendo todos os dias novas oportunidades, mas uma justiça divina. O minuto que soa no clímax dos teus desenganos pode também ser o instante que precede a transição da tua alma,
como imposição natural que a vida exige aos fugitivos e postulantes da verdade. Então, veja que nesses momentos de encruzilhada, desse clímax, muitas vezes, da dor, que a gente perceba também, sabe? Ali pode ser o ponto de maior escuridão, mas como o nosso mundo é dual, como a luz e sombra, né, que se intercalam, uma hora eu estou vivendo ali ciclos luminosos, outra hora eu estou em vales, né? Muitas vezes eu estou em momentos ali alegres, prazerosos, muitas vezes em dores profundas. É essa dualidade que a gente vive a todo momento e que a gente não queira fugir dela, porque isso é viver, né? A vida é composta desses altos e baixos para todos. Então, pode ser que naquele clímax da escuridão, né? Naquele dia assim mais escuro de todos, e eu acho bonito isso, é naquele dia que também começa, né? A de algum modo, clarear o nosso coração, né? E é como se um novo dia dentro da nossa alma começasse a nascer, né? Como no ponto mais escuro da noite, dali para frente não há mais escuridão, né? Chega um limite de escuridão. E é isso, né? Toda experiência que a gente vivencia, tudo tem um limite justo, né? Tem um dia para finalizar, né? Se teve um dia para começar, também tem um dia para finalizar. E ali é quando a luz tem a oportunidade de começar a abrir espaço, né? Como a escuridão, que daqui a pouco vem esse amanhecer, né? Essa, esse amanhecer da vida que há de trazer, sim, nova luz, novos sonhos, uma nova pessoa, um novo ser humano renascido, se a gente souber aprender com tudo isso, né? E além da morte, tudo que fizestes, vencendo pessimismo e luto, dores e angústias, por teres perseverado fiel, ser-te-á o lenitivo para a saudade, a segurança feliz e a paz vitoriosa. Então, que belo é perceber isso, né? Que de algum modo, ali no último dia da nossa vida, e para aqueles que acreditam, né, na reencarnação, ali em morte a gente vai perceber tudo aquilo que foi dor, tudo aquilo que para nós a gente julgou como escuridão, foram oportunidades preciosas da vida para crescer, né? E olhando de outro ângulo mais alto, né? Sobre uma visão desse espírito imortal, muitas vezes a gente vai agradecer, né, as provas que passou, porque elas nos trouxeram, como diz aqui Joana, né, essa segurança feliz e essa paz vitoriosa, né? Porque venci a mim mesmo, venci essa circunstância, venci esse desafio, soube me transformar em uma nova pessoa. Então, isso para mim é segurança, isso para mim, inclusive, é paz, né? E eu me recordo de um sonho que eu tive há muitos anos, e esse sonho para mim, assim, foi muito providencial, né? Eu vivi um momento de muitas dúvidas, de muita incerteza, de muita confusão, quando os meus problemas, né, em vários âmbitos da vida se avolumavam muito, ou seja, quando essa sombra estava muito densa, estava muito enegrecida, estava tomando conta da minha alma, eu tive um sonho muito, muito belo de que eu morria. E foi tão interessante porque eu acho que é isso, sabe? Quando a gente faz essa passagem, para mim virou assim algo certo, que a primeira pergunta que a gente vai falar, e essa foi uma sensação muito forte dentro de mim, foi: caramba, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer, né? Ou seja, de algum modo, mesmo que a gente não saiba, e foi bonito, porque eu acordei pensando assim: meu Deus, é como se ali eu soubesse que eu não fiz aquilo que eu deveria. Mas eu não sei o que que eu deveria ter feito, eu não sei qual era a minha missão que eu não estou cumprindo. Mas ali já foi um momento em que eu entendi. Eu não estava, mesmo que eu não soubesse qual missão era essa, né, qual compromisso era esse, só de entender que aquela vida que eu estava vivendo, que aquela forma de viver não estava correta, foi toda uma construção em busca, né? Porque é isso. Se a gente sabe que, olha, eu não estou vivendo como eu deveria, olha, eu vou me arrepender profundamente se eu fizesse hoje a passagem, porque nada do que eu me comprometi eu tenho feito, né? Eu não tenho sido a pessoa que eu deveria ser, eu não tenho feito os compromissos, né? Os deveres a que eu me dispus quando eu renasci nessa terra. E aí, então, é que se cria dentro de nós, né? Depois esse entendimento profundo de que é verdade, posso não saber, mas parece que eu não tenho feito. Então, se criou toda uma busca, durante vários e vários anos, né? Até que eu pudesse construir.
tudo isso. Mas olha que sonho belo, que aviso bonito da vida, que olha, aqui é um momento de encruzilhada. Ou você vive a vida que você tem que viver, que você assume os deveres a que você se dispôs em uma outra vida, que você se torna a pessoa que você pode ser. Porque muitas vezes a gente vive moralmente de outras tantas formas, é muito aquém daquilo que a gente já consegue ser, porque a gente tem uma melhor parte dentro de nós, que se bem alimentada, né, vira um potencial que muitas vezes a gente não reconhece, né? Caramba, eu não sabia que isso existia também dentro de mim, né? Eu vejo tantos defeitos, eu vejo tantas imperfeições, mas tem uma partezinha boa que quer vir à tona, né? Que quer se transformar, que quer ser melhor, né? E é isso, que no último dia da nossa vida a gente possa pensar: caramba, eu estou em paz com a minha vida, com as minhas decisões, com aquilo que eu me comprometi, eu cumpri, né? Da melhor forma que pude, eu vivi do melhor jeito que eu consegui, dando o meu melhor para tudo e para todos, né? Tentando amar ainda os meus inimigos, né? Se não ainda os amando, pelo menos criando um entendimento maior sobre as suas fragilidades, sobre a sua forma de ver a vida, né? E tantas outras coisas. Examina e prossegue, pois, sobre a inspiração do bem, enquanto são fortes as tuas forças, para que ao anoitecer dos dias, na velhice, descortines o caminho ensolarado, né? Então, que ali na nossa velhice, que no final da nossa vida, a gente possa ter essa paz, essa consciência tranquila de que usufruo, né? E me torno aquilo que eu realmente gostaria de ser, né? Lembra que o excelente Filho de Deus, sem erro nem crime, após a sementeira do bem imperecível entre infelizes e sofredores, viu os amigos queridos desertarem, atemorizados, e experimentou injúrias e maldições, aceitando por amor vinagre e fel, para, depois de morto, tornar-se um sublime clarão para todos, apontando a rota de glorificação ao alcance da humanidade inteira. Então, Jesus, né, que enfim, já era um espírito puro, que não tinha que depurar, que não tinha que ter as provas que a gente ainda, como espíritos muito imperfeitos, necessitamos de tudo isso, né? Não era o caso de Jesus. E ainda assim, né, no seu último dia, viu ali a deserção, né? De amigos queridos muito próximos e soube entender todos eles, né? Como eu disse lá atrás, disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, uma maturidade tão grande, um grau de consciência tamanho que é entender assim, essas pessoas ainda não conseguem, um dia conseguirão. Então, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que vão passar, não sabem o que fizeram, né? Não entenderam o equívoco que estão cometendo para que então, né, só depois da sua morte é que pudessem entender, é que puderam então entender a sua grandiosidade, né, o seu amor, todas as suas lições, que hoje, até hoje, a gente fala, comenta, que hoje a gente tenta vivenciar na nossa própria vida, né? De um ser que se dispôs mesmo não sendo compreendido, mesmo sendo perseguido, que se dispôs a ser a sua melhor versão. E hoje é para nós esse clarão de luz que não vai cessar, né? Estamos aí em 2025, então muitos milênios dessa mensagem, né? Alguns milênios dessa mensagem, e que vai se perpetuar, cada vez fazendo mais e mais sentido para nós. Então, que belo é perceber esse poder do bem, do amor, né? Que pode demorar, não tem problema, mas um dia acontecerá dentro de nós e também dos outros, né? Mesmo aqueles que a gente julga ainda assim muito distantes, né? Desse bem, desse amor. Um dia chegará, né? Então tá, gente, muito obrigada pela escuta, pelo carinho de sempre. Uma boa noite para todos vocês, uma semana de muito amor e muita reflexão. E que a gente possa pensar durante essa semana, né? Quando eu morrer, o que que eu gostaria de ter feito? Que pessoa eu gostaria de ter sido? E viver condizente com isso, ou pelo menos tentar, né, de modo muito firme, de modo muito constante, se tornar essa pessoa. Muito obrigada, tá?